E aí galera, quem fala aqui é o Liedson e nesse vídeo eu vou trazer um vídeo falando sobre a história completa do filme O Brinquedo Assassino do ano de 1988. Nesse vídeo vai ser uma análise completa, meio que resumida sobre todos os acontecimentos, ou quase todos os acontecimentos que rolaram nesse filme. Então já não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal porque é muito importante, cara. Deixem um like e se inscrevam no canal porque isso me ajuda bastante e vamos direto para o vídeo. No começo do filme nós tivemos o Charles Lee Ray, o assassino em série Charles Lee Ray, sendo perseguido por um policial. Esse policial está perseguindo ele por um ato que ele cometeu, pelos próprios crimes que o Charles Lee Ray cometeu. Nessa perseguição, um persegue o outro, só que tem um amigo, que é o Ed Caputo, que está esperando o próprio Charlie Ray para poder levar ele com o carro para poder eles fugirem. Só que o Ed Caputo fica tão desesperado que ele acaba abandonando o Charles Lee Ray ali. E o Charles Lee Ray entra depois disso em uma loja de brinquedos para poder tentar se esconder do policial, só que ele acaba levando um tiro do policial, entendeu? Mas antes de morrer, ele acaba falando assim pro policial: eu vou matar você e o miserável do Ed Caputo. Ele faz essa promessa antes de morrer. E também, antes de morrer, ele acaba vendo o boneco Good Guy na frente dele e acaba transferindo a sua alma para esse boneco. Depois de um tempo, passa alguns tempinhos, nós somos apresentados ao personagem Andy Barkey, que é um personagem que tem 6 anos de idade. Ele está lá vendo um comercial do boneco bonzinho e ele tem essa vontade de ter esse brinquedo. Depois ele acorda a mãe dele conversa com ele, fala que tem um presente para poder entregar para ele. Ele pensa que é um boneco de gás, só que quando ele abre o presente, a caixa do presente, o pacote de presente, ele acaba descobrindo que eram só roupas para poder ele usar. E ele fica decepcionado por aquele presente não ser o boneco Good Guy. Depois disso, a mãe do Andy Barkey vai trabalhar. Lá no trabalho dela, ela acaba encontrando a amiga dela que vira pra ela e fala que tem um cara, um cidadão, um ambulante aleatório vendendo um boneco Good Guy. E elas acham uma grande ideia ir lá comprar esse boneco. E elas acabam comprando o boneco Good Guy com esse cara aleatório. Depois a mãe do Andy Barkey entrega esse boneco pra ele, entendeu? Mas antes disso tudo, ela ficou sabendo que ela teria que ficar mais tarde no trabalho, até mais tarde. Então essa amiga dela vira pra ela e fala: então, pode ficar aí no trabalho que eu ajudo a olhar o seu filho, que no caso é o Andy Barkey. A amiga dela se oferece a cuidar do filho dela, enquanto ela está trabalhando. Então ela vai lá, cuida do Andy Barkey. Tem algumas situações complicadas, porque o Andy Barkey vira e fala pra amiga da mãe dele, que pô, o Chuck não quer dormir agora porque o Chuck quer ver o Jornal das 9. Mas do mesmo jeito, a amiga da mãe do Andy Barkey coloca ele para poder dormir. Só que, enquanto ele tá lá dormindo, a amiga da mãe do Andy Barkey, ela acha que a situação tá meio complicada. Ela ouve uns barulhos, alguém passando para lá e para cá, isso dentro da casa. E depois ela acaba sendo atacada pelo próprio Chuck. Sim, o brinquedo assassino ataca ela. Só que quando a gente está assistindo o filme, não é mostrado claramente se ela foi atacada pelo Chuck ou por quem ela foi atacada. Mas quem sabe, quem já assistiu o filme, claramente sabe, claramente que quem atacou ela foi o Chuck. O Chuck acaba dando uma martelada no rosto dela, fazendo com que ela caia de cima lá do prédio onde ela estava, entendeu? Ela acaba caindo lá de cima com a martelada no rosto e acaba, infelizmente, morrendo. Depois disso, a mãe do Andy Barkey volta para casa e acaba descobrindo que a amiga dela sofreu um acidente, onde o policial vira para ela e não sabe a causa do acidente, mas ele acaba desconfiando do Andy Barkey porque em cima da mesa tem algumas pegadas que são da mesma marca e mesmo desenho da pegada do Andy Barkey. Porque, para quem não sabe, o Andy Barkey estava usando um sapato que era igual ao sapato do boneco bonzinho. E tinha o mesmo desenho, só que o próprio policial desconfiou, mas ele falou: as pegadas não são proporcionais com o tamanho do pé do Andy, mas do mesmo jeito ele ficou meio desconfiado, sabe? A mãe do Andy ficou meio bolada do policial ter desconfiado dele, porque, claramente, meu filho fez isso. Lembrando que esse policial que conversa com a mãe do Andy Barkey é o mesmo policial que no começo do filme matou o Charles Lee Ray. Sim, é esse mesmo policial que conversa com a mãe do Andy quando a amiga da mãe do Andy acaba sofrendo aquele acidente e acaba morrendo, infelizmente. Esse policial é o mesmo policial que acabou assassinando o Charles Lee Ray. Depois disso, o Andy é levado pela mãe dele para a escola, mas o Chuck acaba virando pro Andy, e acaba dando uma ideia para ele, Isso a gente não vê, mas o Chuck dá uma ideia pro Andy, do Andy ir até uma casa. E essa casa que o Andy vai junto com o boneco é a casa do Ed Caputo. Eu fico me perguntando como uma criança de 6 anos de idade conseguiu entrar num metrô e conseguiu ir para outro local. E ao mesmo tempo, como ele conseguiu sair da escola. Isso não é explicado, mas não vamos se distrair com isso. O Andy vai até a casa do Ed Caputo e o Chuck acaba ligando
todos os negócios lá do fogão, né, todos os cliques do fogão, fazendo com que Ed Caputo desse um tiro lá no fogão. Assim que o Ed Caputo dá o tiro no fogão, a casa toda explode, acabando matando o próprio Ed Caputo. Essa era a intenção do Chuck, e o Chuck conseguiu matar o Ed Caputo, fazendo ele mesmo, né, o próprio Ed, causar uma explosão dentro de casa. Depois disso, né, a gente vai para uma cena onde a mãe do Andy Parker aparece, e ela acaba descobrindo que o Andy está sendo mantido numa delegacia. Isso porque, depois de toda essa explosão que rolou, né, os policiais foram até o local onde o Andy estava e acabaram levando o Andy até uma delegacia. Depois disso tudo, o Andy vira e fala que foi o Chuck que deu a ideia, o Chuck é isso, o Chuck é aquilo, e os policiais ficam meio que desconfiados porque ninguém acredita no moleque, ninguém acredita que o boneco tá vivo, nem a própria mãe dele acredita. Num diálogo que a mãe do Andy está tendo com um policial, um dos médicos lá, né, terapeutas psiquiátricos, acabam vendo essa situação e fala pra ela: cara, isso daí é o suficiente, eu vou ter que levar esse moleque para um hospital para poder resolver a situação dele. E ele acaba sendo levado para um hospital psiquiátrico e acaba ficando internado lá por um tempo. Depois disso, a mãe do Andy Barker volta pra casa. Assim que ela volta pra casa, ela acaba mexendo na caixinha de brinquedo do boneco Good Guy e acaba descobrindo que esse tempo todo do filme, o boneco estava sem a pilha. E pra quem não sabe, em algumas cenas o boneco estava falando automaticamente. Então, se o boneco estava sem a pilha dentro dele, como que ele estava falando? Aí que ela desconfia. Assim que ela desconfia, ela acaba ameaçando a jogar o boneco dentro de um fogo, né? Acaba ameaçando a tacar fogo no boneco. Aí quando o Chuck acaba tomando o controle de si mesmo e acaba xingando ela numa cena que é muito engraçada, que eu não vou colocar aqui, senão eu posso levar copyright. Mas só sei que ela chama ele chama ela, no caso, né, de sua perua desgraçada, entendeu? Depois disso tudo, ela vai até a delegacia do policial lá que matou o Charlie Ray no começo do filme. Ela vai lá nesse policial, onde o policial estava lá pegando uns documentos lá, uns arquivos do Charlie Ray, né, um arquivo criminal. Ela vai até o policial para poder falar que o boneco estava vivo sim e que o boneco acabou mordendo ela, só que o policial claramente não acredita nela, ele não acredita nela. Ele só acaba acreditando nela quando ele é atacado dentro do carro, porque ele não acredita nela, ele vai embora, mas depois dentro do carro o Chuck tenta estrangular ele. Isso porque no momento em que a mãe do Andy Barker tentou colocar fogo no Chuck, o Chuck acabou conseguindo fugir e ir embora lá da casa. E depois disso, a mãe do Andy vira pro policial e fala que o boneco estava vivo, que o boneco mordeu ela, só que o policial não acredita. Ele só vai acreditar depois que ele também é atacado pelo Chuck e ele consegue sobreviver. Depois ele volta para poder conversar com a mãe do Andy e fala: eu acredito em você, ele realmente tá vivo, o boneco tá vivo, ele me atacou. E com isso também, ele acaba virando para ela e dando a informação de que ele foi o policial que matou o Charles Lee Ray, porque naquele momento do filme, eles sabem que a identidade do boneco, né, que quem é o boneco ali realmente, é o Charles Lee Ray. Depois disso, o policial juntamente com a mãe do Andy Barker vão tentar ir atrás de um instrutor que conheceu o Charles Lee Ray. Esse instrutor é um instrutor de voodoo. Mas antes disso, é o Chuck que vai visitar o instrutor. Antes do policial conseguir ir lá até a casa do instrutor, é o Chuck que consegue ir lá e conversar com o instrutor. Numa conversa onde eles estão tendo, o instrutor se assusta com ele e o Chuck acaba falando que ele usou a tal maneira, né, para poder passar a alma dele pro boneco. Só que o instrutor vira para ele e fala que: cara, tipo, você vai ficar nesse corpo pra sempre, porque o Chuck fica meio bolado de ter levado o Chuck, porque o Chuck fica meio bolado de ter levado um tiro e ter sentido dor. Aí esse cara, né, esse instrutor virou pro Chuck e falou: cara, quanto mais você ficar nesse corpo, o seu corpo vai se tornar humano. E pra você conseguir sair desse corpo, você tem que passar sua alma pra primeira pessoa em que você se apresentou. A primeira pessoa que você revelou a sua verdadeira identidade. Aí o Chuck virou pra ele numa maneira sarcástica e falou: cara, então eu vou ter que passar minha alma por um garoto de 6 anos de idade. E ali ele acaba matando esse instrutor. Ou quase matando isso, porque depois disso o policial vai até a casa desse instrutor, juntamente com a mãe do Andy Barker. E enquanto esse instrutor está prestes a morrer, está quase morrendo, ele acaba informando para ela tudo o que aconteceu e falando para ela que a única maneira de matar o boneco era dando um tiro somente no coração. Que o coração era o ponto fraco do boneco assassino, que é o Chuck. Depois de toda essa informação, a Karen, que é a mãe do Andy Barker, vai juntamente com o policial até o hospital onde o Andy está mantido, está sendo mantido, né? Mas lá no próprio hospital, o Andy, ele acaba percebendo que ele está sendo perseguido pelo Chuck, porque o Chuck tenta invadir esse hospital para poder tentar raptar o Andy. O Andy vira pro doutor lá, né, e fala: o Chuck tá querendo vir aqui, só que o doutor pensa que o Andy é maluco da cabeça e tá só mentindo. Mas o Chuck realmente estava ali e o Chuck acaba matando esse doutor, cara. Ele acaba matando esse doutor com um choque elétrico. Então ele vai lá, mata o doutor e acaba novamente raptando o Andy Barker e levando o Andy Barker para a própria casa do Andy.
entendeu? E lá o Chuck tenta fazer esse negócio que o instrutor falou, né? Que é passar a alma dele pro garoto. O Chuck tenta fazer isso, mas ele é impedido pelo policial e pela mãe do Andy Barker, que acaba chegando na casa a tempo para poder impedir isso tudo. Com isso, em um momento, a mãe do Andy acaba colocando fogo no boneco. Ela acaba colocando fogo no Chuck, isso porque antes disso o Chuck tinha conseguido esfaquear o policial. Mas depois disso, a mãe do Andy Barker acaba conseguindo colocar fogo no boneco, juntamente com o Andy Barker. Só que, cara, é o Chuck, cara. Mas Chuck é o Chuck, né, cara? O boneco sempre volta, o brinquedo sempre volta. Então, mesmo queimado, ele consegue acordar e tenta ir matar o Andy Barker e a mãe do Andy e o policial novamente. Mas depois de vários tiros, o Chuck acaba perdendo a perna, o braço e acaba não conseguindo se mover. Depois disso, o clima fica mais de boa e um outro policial que é parceiro do policial que matou o Charles e o Ray acaba aparecendo. O policial vira para esse amigo dele e fala: não mexe no boneco. Olha lá, mas não toca no boneco. Mas o policial é idiota, vai lá, pega a cabeça do boneco do Chuck e acaba falando: aqui, cara, isso aqui não vai acontecer nada não. E o Chuck acaba agarrando esse amigo do policial lá, né? Só que aí, né, depois disso, o próprio policial acaba dando um tiro no coração do Chuck e acaba ali matando o Chuck. Porque lembra daquilo que eu falei anteriormente, né? Só o tiro no coração que mataria o Chuck completamente. E é isso que eles fazem, né, cara? Eles vão lá, o próprio policial dá um tiro no coração do Chuck e acaba matando o Chuck ali. E ali tudo fica de boa e o filme acaba. Gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe bastante like para poder ajudar esse canal a crescer bastante, porque esse canal merece crescer bastante. Se inscreva no canal porque é muito importante você estar inscrito aqui para poder receber mais conteúdos desse tipo. Eu espero trazer outros tipos de vídeos desse tipo, falando sobre a história completa ou dando um resumão sobre um filme. Mas é isso, gente, eu não posso demorar muito aqui, senão o vídeo vai ficar imenso. E é isso que eu tenho para poder dizer. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam da franquia do Chuck, né? Dos filmes do Chuck, da franquia em si. E é isso. Se quiser me dar alguma sugestão de vídeo, deixem nos comentários aí. Ah, quero tal vídeo de tal maneira, tal assunto. Deixem nos comentários, que eu sempre tô lendo nos comentários. E é isso, gente. Valeu, até a próxima, tchau. Fui!